última parte da conversa sobre a influência estadunidense. Falando nisso, como é que você chama os nativos dos Estados Unidos? Americanos, norte-americanos, estadunidenses? Me conta aí nas redes sociais pelo @Caleidoscópio TV. Como é, professora? Americanos somos todos nós. Somos todos nós. Eu trouxe esse debate para a sala uma vez e foi muito divertido. Eu acho que nós podemos nos chamar de sul-americanos, né? Então, podemos chamá-los de norte-americanos, não excluindo o Canadá. Também podemos chamar os canadenses de norte-americanos. E podemos nos chamar de americanos. Sem dúvida. Com muita apropriação. Eu gosto de falar estadunidenses. Coloco eles no lugar deles. Brincadeira. Nada contra os Estados Unidos. Bom, Sérgio, você estava falando sobre, né, cultura e tal. E eu lembrei dos museus, né? Que é uma coisa que tem muito lá. E eles visitam, né? Isso, que é o caso que eu falei, que às vezes tem um preconceito da cultura americana achando que ela é inferior à europeia. E não, lá em Nova York, por exemplo, se não me engano, tirando o Louvre, é o segundo maior museu do mundo em termos de exposição, é o Metropolitan. Mas aprendi hoje com o Pablo uma coisa, que o americano, uma grande qualidade do americano é saber divulgar o que ele tem de bom, explorar muito bem o que ele tem de bom e aumentar ainda mais, parecer o que é bom ser ainda melhor. A Isabela estava falando que em Houston ela visitou 12 museus, no universo de 19 museus. Eu falei, tá vendo? Uma cidade igual Houston, quarta cidade dos Estados Unidos, mais ou menos igual Belo Horizonte, tem muito mais museu que Belo Horizonte. O Pablo, não, Belo Horizonte tem muito mais museu que isso. Porque, às vezes, por ignorância, a gente, não tendo essa divulgação, a gente não sabe que aqui tem até mais que lá. Agora, que o americano gosta de cultura, gosta. Um hábito que eles têm muito grande, por exemplo, é da leitura. Muito maior do que nós. Os jovens americanos leem muito livro mesmo. No metrô, assim, por exemplo? No metrô, nos aeroportos. Às vezes você vê mais americano jovem lendo do que ouvindo música. Coisa que, se você for pegar nos nossos jovens, eles ouvem muito mais música, nada contra, mas do que ler. E eles transformam até a cultura em negócio também, né? Que muitos livros, essas grandes coleções que depois vão para o cinema. Então, eles transformam até a cultura num elemento de consumo que é lucrativo, né? Numa indústria também, né? Essa é uma regra que a área de RH diz, né? Você tem que focar no que você tem de bom, nas suas potencialidades, nas suas qualidades. Eles usam, o país usa isso. O brasileiro, às vezes, acho que foca muito no que tem para melhorar. É claro que tem muita coisa para melhorar, mas temos tanto, né, de bom. Mas eu acho que tem, por exemplo, hoje em dia, muitas escolas de Belo Horizonte, principalmente, começando por aqui, vão provavelmente espalhar para o interior, estão se tornando bilíngues. Se tem a ideia de que o bilinguismo é você transformar a escola numa outra língua. E, na verdade, não é. O que o bilinguismo fala é a sua língua mãe, ela tem que ser mantida, a sua cultura mantida. O bilinguismo é uma língua adicional. É você adicionar uma segunda língua, ensinar outras matérias numa segunda língua, mas nunca deixar a cultura brasileira... As escolas que deixam a cultura brasileira para abraçar uma outra cultura não são bilíngues, elas são americanas, canadenses, não são escolas bilíngues. Bilíngue é quem mantém a língua mãe, mas explora uma língua adicional, uma cultura adicional. Nós vamos adicionar alguma coisa, não tirar o que a gente tem. Às vezes não tem nem, dependendo da escola, nem vai ter tanto elemento de cultura internacional. Vai ser só mesmo a exploração do idioma. Eu trabalhei com isso, trabalho com isso, e eu vejo bem dessa forma mesmo. Tem as escolas internacionais que vêm para o Brasil e aí estão acolhendo os imigrantes, né, de outros países. E nós temos as nossas escolas brasileiras com o currículo brasileiro e trazendo elementos da língua inglesa. Claro que não dá para excluir a cultura do aprendizado de língua, isso é impossível. Até porque fica mais lúdico para aprender. Exatamente. Então, a gente vai ter momentos, sim, que a criança vai aprender sobre um personagem através de música, através de filme, através de histórias, mas não se exclui a cultura brasileira de forma alguma. E isso é muito legal, porque as crianças começam com 2 anos, os pais não acreditam que as crianças vão absorver qualquer coisa, e aí, quando o menino já fala thank you, please, e ele já fala todo o linguajar de dia a dia, coisas básicas, os pais ficam maravilhados. E aí, com 3 até os 5, que é a consolidação ali do bilinguismo, eles vão estar comunicando, e isso é maravilhoso, muito legal. Maravilhoso mesmo, Isabela. Quem sabe um dia a gente vai chegar num nível em que as escolas públicas também consigam fazer esses olhos brilharem aí dos pais, né? Amém. Amém, vamos acreditar. Bernardo, nesse período aí que você viveu lá nos Estados Unidos, você conviveu com gente do mundo inteiro, isso é muito comum lá, né? Eles também são influenciados, muito influenciados pela cultura americana? Inclusive, eu sempre falo que a minha experiência lá foi muito boa, porque San Diego é uma cidade muito interessante de se morar, mas
ter morado numa casa internacional com mais de 20 pessoas, em 2 anos que eu morei, eu contei, foram 20 pessoas do mundo inteiro. Na grande maioria, europeus. Como que funciona para eles, no caso desse pessoal que morou comigo? Eles foram para os Estados Unidos para fazer o mestrado ou doutorado, então estavam muito interessados nessa parte de pesquisa, na qualidade das universidades. Mas tem um caso, inclusive uma grande amiga minha, eu tenho contato com ela até hoje, uma italiana, está lá ainda, só que ela era fascinadíssima com a cultura da Califórnia. Ela foi porque ela queria se inserir, então ela tinha uma prancha de surf caríssima, só que ela não surfava. Ela comprou o SUV, que é aquele carro imenso. Que os americanos adoram. A gente tinha uma lavanderia em casa, mas ela gostava de ir naquela lavanderia que você vê nos filmes, você põe moedinha. Gente, foi essa o jeito que ela achou de se uma inserir. personagem. Ela. Uma personagem. Mas foi muito divertido, assim. A gente pegava um pouco no pé dela, assim, mas foi sensacional. Eu não conheço os Estados Unidos, mas deve ser incrível você pegar sua roupinha e ir lá para aquelas lavanderias que já foram cenas de tantos filmes, né? A gente está super acostumado, realmente, né, com a cultura deles. Sim, é divertido até você encolher suas roupas. Ou você verdade. colocar uma meia vermelha nas roupas brancas. Aí você perde a roupa da gente. Bom, Pablo, quero saber de você o seguinte. A gente falou um pouco disso no início, mas qual é o limite? Pode afetar negativamente a gente, na sua opinião? Bom, eu acho que a questão do afetar negativamente, ela começa a aparecer quando a gente vai apagando os traços da nossa identidade. E que é uma coisa que se discute muito aí nos estudos da sociologia, antropologia, da filosofia, é essa questão que a globalização proporciona das culturas começarem a influenciar, mas, ao mesmo tempo, elas não vão fazer um apagamento total desses traços da nossa identidade. A gente começa a, em dado momento, a fortalecer alguns pontos quando justamente como uma reação mesmo a quando esses traços da nossa identidade começam a ser apagados. Então é a hora que os regionalismos aparecem, né? Então que a gente começa a se perceber também, assim, não, peraí, eu estou me apagando demais em detrimento disso aqui, e aí a gente começa a fortalecer a nossa cultura. Eu acho que o Brasil, principalmente se considerar os últimos 5 anos, passou um pouco disso, né? De reconhecer as manifestações culturais brasileiras, reconhecer o carnaval, reconhecer a telenovela, reconhecer algumas coisas que são da cultura do país, a nossa comida mesmo, né? O pão de queijo, que você falou aí várias vezes. Perfeito. Bom, o programa acabou, mas dá tempo de uma resposta super curta. Me explica uma coisa, Sérgio. Estados Unidos é o principal destino que os jovens procuram? É o principal destino, por vários motivos, mas pela influência da televisão, das mídias, e também porque eu acho que, em termos internacionais, tem um acesso muito fácil aos Estados Unidos, né? Então ajuda. E uma segurança, né, que a gente acredita. Uma segurança, um charme, assim, puxa você para ir para lá muito o entretenimento americano. Perfeito. E jovem gosta de entretenimento. Gente, obrigado, viu, pela presença. Eu vou oferecer para vocês aqui, ó. A gente tem que valorizar o que é nosso, regional, tradicional, 70 anos, mineiro. Obrigado pela presença. Agora a gente vai de Aeroplane. Como eu disse, vão fazer show nessa sexta-feira no Lodge Pub, dia 22 de dezembro, às 10 da noite. Te espero sexta-feira. Até lá. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when I never worry, now that is a lie. Obrigado, Anderson, obrigado, Caleidoscópio, obrigado, TV Horizonte. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her.
love to see that she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love.